Da cor da troca. Da cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. A voz da cor. Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao A Voz da Cor. Meu nome é Gabriela Araújo e eu faço parte do time de comunicação do Da Cor. Hoje sou eu que vou conduzir o nosso papo nesse podcast, que é um dos produtos de comunicação do Instituto da Cor. Hoje, o A Voz da Cor recebe Leandro Aparecido de Souza, romancista e funcionário público estadual. Leandro é bacharel em administração pela Faculdade Brasil e atua desde 2010 com gestão de pessoas na área pública. Ele escreveu o romance Quilombo, publicado pelo Kindle Direct Publishing. Aliás, o seu primeiro romance será o tema de nosso curso de bolso, e essa formação será no próximo dia 19 de outubro. O propósito do curso de bolso será mostrar como a arte pode trazer à tona temas sociais, sem ser panfletária e sem abandonar sua meta de atingir o belo. Se inscrevam e em breve a aula do Leandro também estará em nosso canal do YouTube. Bem-vindo, Leandro! Antes de mais nada, queria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória. Afinal, quem é o Leandro? Boa tarde, boa noite, bom dia, né, que você for ouvir. É um prazer estar aqui com vocês ouvintes do podcast. Prazer estar conversando com você, Gabriela, me conheceu. E vamos lá, gente, né? Quarta-feira que vem, todo mundo de bolsa, vai ser muito bom falar aí sobre a arte, né, a sua influência nos temas sociais. Mas a gente está fazendo um esquenta aqui. Bom, aí vamos entrar, né, falar um pouco de mim, da minha trajetória como escritor. Então, Gabriele, o que me levou a ser escritor foi o amor. Todo mundo fala isso, né, que escreve, que compõe música. Por amor, o amor invariavelmente é um tema da arte. Mas assim, eu queria frisar bastante, né, que eu não estou falando só do amor entre os amantes, né, do amor romântico entre os apaixonados. Também isso, né, mas eu queria que você entendesse o amor da forma mais ampla que você conseguir, né? Então, o amor no sentido de presença, né, estar presente na vida do outro, de atenção, de carinho, de cuidado, né? Sobretudo de cuidado. E eu acho que foi o que me moveu, né, a escrever, não só exatamente o amor, mas a ausência dele, né? Às vezes que ele nos falta, né? E a gente, né, que é negro, né, a gente que é negro, a gente sente muito isso, né? Por causa do racismo, de toda uma série de questões que a gente vai discutir melhor no curso. Então a gente sofre bastante com o desamor, né? Então eu lembro que a primeira coisa assim, que me levou a escrever foi quando eu tinha uns 14 anos, eu estava na 8ª série, e a professora pediu para a gente escrever um conto. Ela falou redação, mas ela falou que uma história, né, que o começo, meio e fim poderia ser inventado na nossa cabeça. Então, na prática, assim, era um conto. E eu lembro que eu escolhi escrever uma versão de um conto do Charles Dickens, né? Se eu não me engano, chama Conto de Natal mesmo, mas é uma história que se passa no Natal. E tem até filme, que é a adaptação dessa história, né? Que fez muito sucesso, acho que hoje não se vê mais, mas antes era tradição assistir. E eu escrevi, né? Eu lembrava disso, acho que de ter visto desenho animado, filme. E aí eu fiz uma versão brasileira, né, dessa história se passando aqui no Brasil, do nosso jeito, personagens com nome que a gente costuma usar aqui, né, na nossa língua. E a professora gostou muito, assim, ela ficou encantada com isso. Eu lembro que ela chamou vários alunos lá na frente, na mesa dela, para ler a história, e as que ela mais gostou, e a minha ela leu, assim, de uma forma muito comovida. Todo mundo ficou assim, nossa, mas você escreveu isso e tal.
E ela disse, ela falou assim, olha, você tem um talento, né, assim, para escrever, então você tem que dar seguimento nisso, né? E ela não ficou só nisso, né? Ela, depois, fora da aula, ela conversou comigo ao longo, assim, do ensino médio, que ela deu aula durante todo o ensino médio, e foi também uma pessoa marcante na minha vida assim, literária, porque ela que introduziu esse gosto assim, pela leitura, porque ela pegava os livros ali e contava a história como se fosse um filme para a gente, né? E eu ficava pensando, nossa, mas dentro de um livro tem tudo isso, né? É legal, tem histórias legais, assim. E aí eu comecei a ler, né, por causa disso, teve esse estímulo dela de escrever. Ela tentou me colocar num concurso, que na época acho que foi a Nestlé que organizou, assim, de contos, né, para estudantes do ensino médio, escola pública. E só que acabou não dando certo, a escola não se cadastrou direito. Então. E aí o que aconteceu foi que durante 23 anos, né, desde a publicação do Quilombo, eu sempre vim tentando, né, escrever histórias de ficção. Então, eu tive vários inícios de romances, né, que eu escrevi. Cheguei a ficar bem adiantado até a metade. Mas, assim, era muito... eu sabia que não estava funcionando a história, né? Eu sabia que não soava autêntica, verossímil. Então, acabava que eu dei fim em tudo. Isso, né? Foi pro fogo, né, literalmente, porque hoje a gente escreve tudo digital no computador, mas na época, uma boa parte desses 23 anos foi no papel. Então, não tenho nada disso guardado. E o que eu acredito que fez diferença, né, para sair o Quilombo, né, o primeiro livro, foi ter esse estalo, né, de perceber a importância da sociedade na nossa vida, na nossa arte, a importância do coletivo, né, das outras pessoas. Porque até então era uma coisa muito individual, muito, eu diria, psicanalítica, até, né? Escrevia buscando me explicar, me entender, muito fascinado pelos meus problemas, pelos meus questionamentos, até pelo meu lado positivo, pelos meus talentos, né, pelas minhas vitórias, mas por isso que não saía nada, porque é muito egocêntrico. E aí, quando eu comecei foi também um momento que eu comecei a me aproximar de movimentos sociais, né, do movimento negro, a me conscientizar disso, e olhar para determinadas situações, militar, né? Hoje, especificamente, eu não estou militando assim politicamente, né? Estou militando através da arte, né? Mas eu cheguei a fazer uma militância, né, assim, sociopolítica, comunidade, e me abriu essa dimensão que eu não tinha, né? Eu falei, olha, até hoje está sendo uma coisa muito egoísta, então eu preciso, a minha arte precisa conversar com a sociedade, com as outras pessoas, com a coletividade e com aquilo que afeta a coletividade. Mas é isso, aí eu acho que eu respondi, a Gabriela vai falar, senão ela me pergunta mais, mas aí eu acho que já começa a entrar mais especificamente dentro do conteúdo do livro. Mas o que me levou a escrever foi basicamente esses acontecimentos. Escrever de uma forma geral, né, e não só especificamente o Quilombo. Você falou muito desse estalo, né, de criar o romance, de criar o Quilombo. Como é que foi esse processo de pesquisa e como surgiu o enredo da história? Você poderia contar um pouco mais pra gente? Eu acho que tem dois fatos assim que são basilares para a história e emenda muito com o que eu estava falando já, né? Dessa minha vivência, né, social, coletiva, de militância. Acho que, em primeiro lugar, foi quando botaram fogo na estátua do Borba Gato, que acho que foi o ano passado, que gerou todo o debate a respeito do papel dos bandeirantes, né, que eles tiveram, porque eles passaram para a história como heróis, né, como fundadores de cidades
alguém que abriu os caminhos, criaram as primeiras estradas, facilitando as comunicações, mas isso daí não é a verdade, não é toda a verdade, né? Eles tiveram um papel muito sério na captura dos índios, né, que foram os primeiros escravizados, e também na destruição dos quilombos, né? Eles eram contratados como mercenários para destruírem, né, alguns quilombos, e o principal de todos, né, mais conhecido, que é o de Palmares, foi destruído dessa forma, né, por um grupo de bandeirantes. Então esse foi o primeiro ponto. E aí o segundo ponto foi que durante esse período que eu fiz uma militância sociopolítica, eu travei contato com uma comunidade que fica próximo da minha casa, que chama Jardim da União. E eles surgiram durante aquele movimento de 2013, nas jornadas, né, que todo mundo saiu na rua, para protestar, para pedir o que estava mais fazendo falta no país atravessar uma crise devastadora, que é reflexo de uma crise mundial, e tinham pessoas ali, né, protestando por moradia, de diversos movimentos sociais ligados, né, à luta pela moradia. E aí eles fecharam uma parte do Rodoanel, aqui próximo que passa próximo aqui da minha casa, que é a região aqui do Grajaú, do Varginha, de Parelheiros. E eles, ali no protesto, conversando, eles ficaram sabendo, né, que tinha um terreno do Estado reservado para construir moradias, e já estava ali, acho que quase 2 décadas. E eles não construíam nada, sentaram em cima do projeto, porque tem uma estação da CPTM, está sendo construída, já está bem atrasado, né, mas acho que em breve vão entregar, mas na época já tinha essa expectativa, né, de entregar. E a área está se valorizando, então o intuito era deixar se valorizar e passar para a iniciativa privada, para eles ganharem dinheiro em cima daquilo. E aí eles ficaram sabendo disso e falaram assim, olha, a gente está precisando de moradia, então vamos ocupar lá. Só que eles não fizeram uma ocupação desordenada, porque eles, assim, são pessoas ligadas a movimentos sociais, políticos, têm uma consciência política, social. Então eles conseguiram, através do movimento deles, um urbanista da USP que desenhou o bairro, os quarteirões, tudo bem separadinho, as ruas, o terreno foi aplanado. Então, quando a gente chega lá, apesar de você olhar, a maioria das casas estarem lá com tijolo, cor de laranja, você percebe que tem uma ordem, né? Eles são bem organizados. E o bairro já nasceu com uma associação de moradores, lutando primeiro para ter a posse do terreno, né, contra o Estado, porque o Estado quer a reintegração de posse, e também para conquistar tudo que eles precisam, desde água, porque eles conseguiram água encanada, não é gato, é água da Sabesp, mesmo eles pagam a conta, energia elétrica, mais recentemente asfaltar. Então eu olhei para tudo aquilo, né, o Gabriel, o Witz, e eu já vinha estudando, né, essa região aqui. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a ciência da história. E eu sempre pensei, olha, se eu quero estudar história, eu tenho que conhecer a história do meu bairro. E essa região aqui, a única coisa que tem, ela era uma região que sempre foi muito pouco habitada no passado, mas eu descobri que teve uma colônia alemã aqui nessa região de Grajaú, Parelheiros, no começo do século XIX, que foi a primeira colônia alemã do Brasil. Que todo mundo pensa que a primeira colônia foi lá no sul, mas a primeira foi aqui em São Paulo, né, ainda no Primeiro Império. E foi um projeto de embranquecimento, né, que teve. E aí eu me lembrei disso e falei assim, olha, e aqui historicamente não tem um registro de ter tido um quilombo. E eu, olhando para essa comunidade, para o que o incêndio da estátua do Borba Gato me evocou, e pensando na minha escrita, né, que eu sempre vinha querendo escrever uma história, eu falei assim, e se
eu fizesse uma ficção onde tivesse um quilombo aqui nessa região, que afinal de contas hoje é uma região majoritariamente de negros, né? E se como esse quilombo ele fosse a ancestralidade desses negros que estão aqui hoje, como se esses negros fossem um remanescente de quilombola, e que eles estivessem ocupando justamente esse lugar que estava destinado a ser uma colônia alemã ali. E se o Estado, né, quisesse justamente desocupar essa área e ao mesmo tempo destruir esse quilombo, né, que é lógico que tanto o Brasil Império quanto a República não queriam os quilombos, né, uma coisa ilegal, e o Estado quisesse destruir esse quilombo, contratasse uma força de bandeirantes para fazer isso, né, e eu crio uma mitologia do meu território, da minha região aqui que eu moro, né, nessa região periférica, que não aconteceu, mas poderia ter sido. E, ao mesmo tempo, eu faço uma relação com essa luta desse povo aqui da periferia, do Grajaú, de Varginha, de Parelheiros, com o que está acontecendo ali no romance, para mostrar que essa luta ela é muito atual. E ela está acontecendo agora, que a gente pode se aquilombar, se organizar como quilombo, ainda que não fisicamente nos moldes da história, mas pelo menos idealmente, politicamente, e combater, né, todas as opressões, o racismo. E foi aí que eu comecei a desenvolver a história, foi nessas bases aí, dessa colônia alemã, que é nessa região aqui, imaginando um quilombo, que não teve historicamente aqui, mas se houvesse, e esse papel do Estado, através do município de Santo Amaro, que na época essa região aqui era um município à parte, né, de São Paulo, que era Santo Amaro, é uma cidade à parte, e a perseguição do Estado através do município. E eu peguei e joguei toda essa história lá para o século XIX, mas o enredo, a ideia foi essa, né, assim, que me levou a concretizar, e um pouco do enredo é esse. É muito legal ouvir você falando sobre essas conexões, né, do passado com o futuro, sobre algumas coisas que a gente consegue perceber, enfim, para quem mora em São Paulo, para quem conhece a Zona Sul, sobre essas trajetórias, enfim, vale muito a pena, ouvintes, pesquisar sobre essa questão do acontecimento de ter queimado ali a estátua do Borba Gato, o que isso representou para vários movimentos periféricos, e sobre essa representação justamente da luta antirracista, né? Para quem não conhece essa história. E eu queria perguntar, Leandro, também, um dos temas do seu livro é o protagonismo das mulheres nos quilombos, né? E aí, como é que foi o processo de investigação sobre o tema e como surgiu a personagem Eugênia? Primeiro veio de uma coisa muito objetiva, que foram acontecimentos reais, né, que a gente tem registrado há um tempo, de muitas mulheres que lideraram quilombos na história do Brasil. Então, começando com Teresa de Benguela, que é a mais conhecida, também a própria mãe do Zumbi, e a gente tem uma série assim, de mulheres que desempenharam esse papel. Por quê? Porque a sociedade africana ela é muito diferente da sociedade ocidental. Ela é uma sociedade matriarcal, onde a maior influência, né, nas decisões coletivas ela é validada pelas mulheres, né, pelas mulheres mais velhas, geralmente as anciãs. Então, isso daí, a escravidão não conseguiu arrancar. Apesar de toda a doutrinação que o escravo sofria quando chegava aqui, que a gente sabe que havia toda uma forma muito bem pensada e articulada de agir com eles, para fazer com que eles esquecessem essas raízes, né? Mas elas não foram esquecidas. E tem duas organizações que reproduziram a África aqui no Brasil. Uma que a gente está tratando, que são os próprios quilombos, e as outras são os axés, né?
os terreiros de candomblé. E a gente vê que nas duas é muito forte a liderança feminina. Então isso daí já foi uma coisa, né, que quando eu decidi escrever sobre o Quilombo, eu falei assim, vai precisar a liderança do Quilombo ser uma liderança feminina. Não à toa, né, por causa de todo essa questão que a gente tem hoje, do machismo, né, toda essa discussão. Também porque na arte a gente tem uma saturação, não só de escritores do sexo masculino, mas também de personagens, né, do sexo masculino. E também, invariavelmente, brancos, né? Homens brancos, tanto os escritores quanto o personagem. Se a gente pega a história da literatura, então, esmagadoramente, né, fica dando voltas em torno disso. Então, é claro que eu quis romper, né, com essa cadeia. E também outra coisa, Gabriele, que é mais amplo também, estudando a história, né, que sempre foi apaixonado, é que diversas vezes na história figuras importantes femininas que se tornaram célebres, né, históricas, públicas, foram mulheres que tiveram que se vestir, se fazer passar por homens para terem as suas opiniões, as suas ações validadas, aceitas pela sociedade. Então a gente tem uma chuva de casos assim, e tudo isso me ocorreu quando eu estava criando a personagem. A personagem principal é Eugênia, e também a outras personagens femininas, como a Aziza, que é a líder do Quilombo. Bom, Leandro, você falou muito, enfim, do enredo do seu livro, né? Espero que todo mundo esteja curioso e possa ler antes do curso e depois também. Mas eu queria saber se você tem outro romance ou outro livro em vista para escrever depois dessa publicação tão maravilhosa. Obrigado pelo maravilhoso. Eu tenho sim, Gabriele, eu tenho um livro publicado, um outro livro publicado, meu segundo romance. Ele já nasce participando de um prêmio literário, que é o Prêmio Kindle de Literatura, que é um dos maiores prêmios literários que tem no Brasil, já está na 7ª edição. Tem 700 obras inscritas, né, e vão ter só 5 finalistas. Então, torçam por mim, porque vai ser... Só de ficar entre os 5 finalistas, né, já é uma divulgação excelente. Não custa sonhar, né? Quem sabe, né? Eu não fico. Então, ele já está disponível para venda no site da Amazon, no formato Kindle, e também em pré-venda no formato físico. E também eu já consigo, se quiserem me procurar nas redes sociais aí, meu Instagram é Leandro_Malê, Malê é M-A-L-E, Leandro_Malê, que eu já consigo também fazer o pedido, né, entregar para vocês. Mas, assim, para entrar um pouco na história, ele é um livro que é bem diferente do Quilombo, porque a história se passa em tempos atuais, né, contemporâneos nossos, no início dos anos 2000, ali 2001, 2002. E ele também traz a temática do racismo, mas ele não é o tema, o único tema principal e o tema que domina a história toda, né? É uma história bem complexa, que tem muitas variantes assim, influenciando, e uma delas é o racismo. E nesse caso aí é o racismo dentro dos relacionamentos amorosos. Já estou curiosíssima para ler, Leandro. Voltando um pouquinho aos seus gostos, à sua própria trajetória, o que você curte fazer? Teria alguma dica de livro ou filme imperdível que você recomendaria? Eu sou, assim, um ser muito cultural, né? Minha vida é dominada, assim, por cultura, pela arte. Então, meus rolês, eles são todos, assim, culturais, artísticos. E, assim, é uma arte que não é a arte comercial, né? A arte aí dos bilhões,
artistas, entre aspas, né? Não sei se dá para chamar, pelo menos as celebridades, né? Então, assim, os rolês onde estão os artistas independentes, né? Porque, afinal de contas, eu também sou um escritor independente, né? E eu prezo muito pelo artista independente. Então, assim, o habitat natural, né, onde eu me entretenho também, né, é o teatro, são as exposições de arte, é a música, e tudo isso ligado aqui na periferia. Eu tenho sorte de estar numa região que tem um movimento cultural, artístico muito forte e muito politizado, consciente, que é o Grajaú. Então, assim, para dizer, a gente tem daqui, né, saiu o Criolo, o cantor, tá bombando aí, graças a Deus, é bem conhecido, representa bem a gente. A mãe dele, a Maria Villani, que ela é toda uma mulher que nela se incorpora todo um movimento cultural, todo um movimento de civilização, né, de civilizatório, que ela, a partir da casa dela, muitos anos atrás, ela deu início a um movimento literário de mulheres, mães, trabalhadoras começaram a escrever, e ela começou a batalhar para publicar essa gente. E uma série de coisas, tem os saraus aqui, né, uma série de saraus, e não só aqui, mas né, toda a Zona Sul. Eu participei de um mesmo, bem recentemente. Inclusive, mandar um abraço pro Denis, que é do Sarau Ceias, né, que acontece lá na casa, na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, que eu participei recentemente do último. Então, o que eu faço é isso, mas assim, eu queria dizer porque eu estou falando da arte, que o entretenimento, que você tem um deslocamento físico, né, para ele acontecer. Mas eu quero falar muito assim do meu lado, né, do lado da literatura, porque eu não só escrevo, muito mais do que escrevo, eu leio. E para indicar, né, fazer indicações de arte, eu vou começar indicando um livro, um romance, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que acho que todo mundo conhece, né, assim, pelo menos quem é ligado, né, ao movimento negro e tal, e a literatura negra é bem conhecido, e onde o personagem ali, ele vai contando a história do pai dele, né, que é um homem negro, já de meia idade, para lá da meia idade, que é professor, e ele conta a vida dele desde a infância, né, a vida do pai dele, cheio, assim, um livro que me marcou muito, eu indico. E para indicar mais uma coisa fora um livro, indicar um filme que é 12 anos de escravidão, que acho que também todo mundo conhece, mas quem não conhece vale a pena ver. Muito obrigada pelas dicas, Leandro. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast. A gente já está chegando ao fim, a gente já está fechando o nosso episódio. E não esqueçam de nos acompanhar em nossas redes sociais. O nosso Instagram é @instituto_da cor. E, Leandro, você gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes? Quero deixar, sim, Gabriel, e convidar o pessoal para estar com a gente no dia 19, para tudo isso que a gente falou hoje, deu uma pincelada, vai ser abordado com mais profundidade lá. E eu quero assim, deixar de mensagem, né, de recado para todo mundo, sobretudo assim, para os artistas, né, e para os amantes de arte, né, todo mundo que ama a arte. Assim, resistam, gente. Melhor ainda, continuem resistindo, né? Porque a gente está diante de um desgoverno aí, as pessoas que estão no poder, que elas estão atacando a arte deliberadamente, né? Desde o início do governo deles e continua cada dia mais, atacando com o intuito de destruir a arte. Então, esse é o meu convite, o meu recado, né? Vamos lutar pela arte verdadeira que liberta.